Como está o padrão da igreja hoje? Olá, pessoal. É sobre essa questão que eu quero falar hoje. Porque tanto você como eu fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja tem que ter um padrão de prática, de modo de pensar, de falar e de agir. Tem que ter um padrão irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Tem que ter um padrão segundo o Senhor Jesus, o exemplo perfeito da igreja. Então, é preciso falar sobre essa questão, porque hoje, infelizmente, a igreja está muito fora do padrão que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. É verdade, sem dúvida alguma. Então, o que a igreja deve fazer diante disso? Continuar fora do padrão ou se ajustar ao padrão do Senhor Jesus, para que a igreja seja perfeita, sem ruga, sem mancha, sem defeito algum. Porque essa é a igreja que o Senhor Jesus quer ver e quer encontrar aqui naquele dia. Então, é preciso que o corpo de Cristo, os integrantes do corpo de Cristo, ou seja, todos aqueles que constituem a igreja hoje, façam o melhor possível para que isso aconteça. Façam o melhor possível para que a igreja esteja no padrão que o Senhor Jesus espera que ela seja nesse mundo. Então, é preciso fazer isso. É preciso retornar à sensatez e se purificar de todos os erros que estão contribuindo para a igreja ficar fora do padrão segundo o Senhor Jesus. É hora de se limpar disso. É hora de se purificar desses erros, dessas falhas, dessas coisas que não convêm, são inconvenientes. Todos os fermentos têm que sair da igreja. Têm que ser eliminados. Porque um pouco de fermento levera toda a massa. E quando a massa está toda levedada por um pouco de fermento, ela está fora do padrão do Senhor Jesus. Essa é a realidade. Então, cabe a você e a mim, que somos o corpo de Cristo hoje, fazemos tudo o que for necessário para que a igreja possa voltar a ser uma igreja segundo o padrão do Senhor Jesus neste mundo. Então, temos que nos empenhar para fazer isso. Temos que usar todos os meios necessários. Temos que nos dedicar ao máximo possível para sermos uma igreja segundo o padrão do Senhor Jesus. Ele quer uma igreja assim. Mas quem tem que fazer com que isso aconteça são aqueles que constituem a igreja hoje. Ou seja, você e eu. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que isso aconteça. O Senhor Jesus espera que façamos isso. Então agora, o interesse nosso tem que ser esse. Isso tem que ser colocado em prática. Para que a igreja volte a ser uma igreja segundo o padrão do Senhor Jesus. Em todo o tempo. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer agora, hoje. Tem que acontecer imediatamente, digamos assim. Então, cabe a cada um fazer a sua parte. Para que a igreja como um todo, como o corpo de Cristo, possa ter um padrão definido, perfeito, exemplar. Um padrão do qual ninguém possa ter nenhuma indignidade que dizer a respeito da igreja, em tempo algum. Então, cada um de nós temos que agir assim. E eu vou ler aqui alguns textos que vão nos ajudar a entendermos essa questão
para que possamos ser uma igreja com um padrão segundo o Senhor Jesus. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo, ou melhor, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Então, eu vou ler aqui, ó. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Está escrito assim, ó. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então, Timóteo, assim como Paulo, Timóteo também fazia parte da igreja. Assim como eu e você também fazemos. Então, essa palavra se ajusta, é perfeita para você e para mim também. Ela é útil para você e para mim também nesse sentido. Porque a igreja tem que manter em si o padrão das suas palavras que de mim ouviste. Ou seja, isso tem que acontecer. Porque as palavras que Timóteo ouviu, ou melhor, as sãs palavras que Timóteo ouviu de Paulo, são as palavras úteis, importantes, sérias para a igreja, palavras saudáveis para a igreja, palavras que vão deixar a igreja no padrão que o Senhor Jesus quer. Isso tem que ser mantido. Esse padrão tem que ser mantido ano após ano, dia após dia, ano após ano, sempre. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então, a igreja tem que manter o padrão das sãs palavras com fé. Tem que existir fé na igreja. Fé viva, operante, eficaz. Fé sem hipocrisia. Fé verdadeira. Fé que dê resultados. E com o amor que está em Cristo Jesus. Então, a igreja tem que manter o padrão dessas palavras com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. O amor que está em Cristo Jesus tem que ser evidenciado pela igreja. O amor que está em Cristo Jesus tem que ser exemplar na igreja. Para que as pessoas vejam isso. Vejam que o amor da igreja é um amor sem hipocrisia, é um amor sincero, verdadeiro. É um amor que jamais acaba. É assim que tem que ser. A igreja do Senhor Jesus tem que ser padronizada dessa forma, como está escrito aqui. Esse é o entendimento certo, que com certeza vai contribuir para a igreja ser uma igreja segundo o padrão do Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Vamos ver aqui, ó. Aqui, Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Corinto, a igreja que estava na cidade de Corinto. Essa igreja que estava na cidade de Corinto também era uma igreja que deveria, sim, como todas as outras, viver segundo o padrão do Senhor Jesus em todo o tempo. Tinha que viver assim em seu modo de pensar, de falar e de agir. Porque o modo de pensar, de falar e de agir da igreja tem que ser segundo o padrão do Senhor Jesus. Sem dúvida alguma. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, para uma igreja estar segundo o padrão do Senhor Jesus, ela não pode deixar com que a sua mente seja corrompida. Ela não pode deixar que... Ela não pode se afastar.
A igreja não pode se deixar afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo em tempo algum. Quando a igreja se afasta da simplicidade e pureza devidas a Cristo, ela não está conseguindo mais andar segundo o padrão do Senhor Jesus. É aí que está o grande erro. Que Paulo tinha receio que isso acontecesse. Porque ele diz aqui, ó, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, existe alguém que pode estar enganando a igreja para que ela não esteja praticando coisas segundo o padrão do Senhor Jesus. Ou seja, ela está praticando coisas que estão fora do padrão, fora do modelo, fora da referência exemplar que deveria ser. É aí que está o grande erro. Então, a igreja de Corinto recebeu essa palavra para que, por meio dela, a igreja pudesse entender que ela deveria andar segundo o padrão do Senhor Jesus, não deixando que a sua consciência fosse corrompida, não se afastando da simplicidade e pureza devidas a Cristo em tempo algum. Aí no versículo 4 diz assim, ó, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, a igreja não pode tolerar de boa mente quem vem trazendo todas essas coisas erradas, para tirar a igreja do seu padrão. Porque na igreja em que se prega um outro Jesus, na igreja onde as pessoas aceitam um espírito diferente, e na igreja onde as pessoas recebem, ou na igreja onde as pessoas abraçam um evangelho diferente, não tem como essa igreja estar vivendo segundo o padrão do Senhor Jesus. Ela está totalmente fora do padrão estabelecido por Jesus para a sua igreja. Então, Paulo está tentando mostrar aqui para a igreja de Corinto o que ela deveria fazer. Não tolerar de boa mente quem faz esse tipo de coisa, quem está levando a igreja a cair nesse engano aqui. Que é gravíssimo, é um perigo espiritual gravíssimo que afeta a igreja toda. Todo o corpo de Cristo é contaminado por esse tipo de coisa, por essas coisas aqui, que estão descritas aqui. Então, é preciso parar de pensar a respeito disso, sim, porque é isso que está acontecendo hoje. Infelizmente, essa é a realidade que está levando a igreja a viver fora do padrão do Senhor Jesus. Há muito tempo isso está acontecendo. Então, é hora de cortar todos esses males pela raiz de forma definitiva mesmo. Eu espero que isso aconteça. A igreja tem que fazer isso. A igreja tem que entender que não pode viver fora do padrão do Senhor Jesus. Tem que viver dentro do padrão do Senhor Jesus. O padrão de uma igreja tem que estar de acordo com o Senhor Jesus. Sem dúvida alguma. Porque se estiver fora, a igreja não vai conseguir viver em tempo algum para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último. Não, peraí. Não, é o próximo. O próximo texto é na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Então, está escrito assim, ó. É a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Está escrito assim, ó.
Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, se em uma igreja alguém ensina outra doutrina, tem como essa igreja estar vivendo segundo o padrão do Senhor Jesus? Não, não tem. Se em uma igreja alguém hoje já não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, tem como essa igreja viver segundo o padrão do Senhor Jesus? Não tem também. Não tem como. Agora você já está entendendo essa questão. Mais claro ainda. Para que agora possamos tomar consciência disso. Não para podermos continuar, mas para podermos retornar à sensatez, se purificar desses erros, que infelizmente estão conduzindo a igreja para um padrão totalmente diferente daquele que o Senhor Jesus quer que a igreja tenha. Então, é preciso entender que ninguém pode ensinar a doutrina e ninguém pode ficar discordando das palavras do Senhor Jesus. Esse é o procedimento errado, que infelizmente está levando a igreja para fora do padrão do Senhor Jesus. Está muito longe. Essa é a realidade, pessoal. Isso é que está acontecendo mesmo, sem dúvida alguma. Então é hora de mudar isso, porque isso é errado. Esse é o erro do qual a igreja tem que se purificar hoje, para voltar a ser uma igreja segundo o padrão do Senhor Jesus. Para que seja uma igreja que ensine a doutrina que o Senhor Jesus ensinou e concorde com as sãs palavras dele sempre. Porque é isso que vai produzir uma igreja com padrão segundo o Senhor Jesus. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 7. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim, ó. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então, para você e para mim, é isso que tem que acontecer. Individualmente. De sua parte, individualmente de minha parte, nós temos que nos tornar pessoalmente padrão de boas obras. Isso é que vai fazer com que a igreja esteja vivendo segundo o padrão do Senhor Jesus. Praticando boas obras em todo o tempo. Chega de praticar obras erradas, obras más, obras inconvenientes, que não contribuem nada para a igreja ter o padrão do Senhor Jesus. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, esse é o procedimento para a igreja hoje. Procedimento que vai contribuir para que a igreja esteja, assim, vivendo segundo o padrão do Senhor Jesus. De forma que o adversário não tem nenhuma indignidade que dizer a respeito da igreja em tempo algum. Porque a igreja não vai dar motivo nem razão para que isso aconteça.
porque ela vai trabalhar de forma eficaz para manter o seu padrão segundo o Senhor Jesus. Ele quer que isso aconteça. Agora a igreja tem que fazer isso, sim. Porque é isso que tem que ser feito de forma urgente, de forma eficaz. Cabe a toda a igreja entender isso hoje, porque é algo muito simples de se fazer. Então, eu espero que a igreja hoje entenda essa mensagem, que com certeza vai contribuir para a edificação do corpo de Cristo, segundo o padrão do Senhor Jesus. Então, eu espero que a igreja receba essa palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.